E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon. Eu me chamo Suelen. E vamos falar hoje sobre compra de imóveis aqui em Portugal. A gente tá com vários processos aí, o pessoal tem muita dúvida, Visão. Pois é, chega muita gente tendo dúvida se pode primeiro escolher o imóvel, como é que ele faz o financiamento, quais os documentos necessários, quais são os passos e como é realmente um processo diferente do Brasil. Muitos dos nossos clientes têm dúvida, né? Muitas pessoas chegam até mim com essa dúvida, então a gente decidiu trazer um vídeo em formato de vídeo para sanar logo tudo, né? E ainda bem para você que já é cliente ou para você que ainda não é, mas será? Certamente vai tirar muita dúvida em relação à compra de imóvel aqui em Portugal. Se você de repente não vai comprar agora, já guarda, já deixa esse vídeo salvo aí, porque no futuro certamente vai tirar muitas suas dúvidas. Tem alguns passos que são diferentes do Brasil, algumas etapas são diferentes, a gente resolveu compartilhar para auxiliá-lo e tirar todas as suas dúvidas. Mas antes do capítulo de hoje, que eu até me engasguei, que é lindo. Já começa deixando aquele super E like. pra você que ainda não é o povo lindo, já se inscreve, ativa o sininho que a gente tem vídeo todo dia, pessoal. 18,2 no Brasil, 22,2 aqui em Portugal. E vamos com a gente. Amo família. E da alegria. E da mamãe, E da mamãe. e da papai, E do papai. e o povo lindo. Vamos. Portugal Diário. E tá aqui direto da prospecção, inclusive, tava aqui angariando vários imóveis, tá ainda caracterizado. A Visão tava trabalhando. Vamos lá, Visão. Quero comprar um imóvel aqui em Portugal. Qual é a primeira coisa? Antes de escolher um imóvel, a primeira coisa, se você vai recorrer a financiamento bancário, é começarmos o processo de crédito, tá? E a primeira coisa que acontece quando o pessoal quer comprar casa, Suelen, eu quero uma casa com 3 quartos, mande fotos. É sempre assim, né? Não Bê? é assim que funciona. Aqui não é assim que funciona. Tá? A não ser que você vá comprar pronto. com o seu rendimento próprio, né? Se você tiver o capital para À comprar ali à vista, sim, nós já começamos direto à procura do imóvel, a gente já consegue procurar de acordo com o que você quer. Mas se você vai recorrer a financiamento bancário, primeiro a gente tem que saber uma série de coisas. Se você é elegível ao financiamento bancário aqui em Portugal, se tem a entrada disponível, porque a porcentagem de entrada muda de acordo com algumas condições e o tipo de imóvel que você quer. Então a gente faz vários tipos de perguntas para conseguir entender melhor o perfil daquele cliente, né? Ou daquele futuro cliente, porque muita gente tá só tirando dúvida do que quer fazer daqui a 2, 3 anos. Sim. Então a primeira coisa seria saber se você é elegível a um financiamento bancário. Eu quero comprar financiado. O que é que eu preciso para comprar financiado? Seja em Portugal, seja no Brasil, seja em algum país da União Europeia, seja em algum país que tenha o dólar como moeda, então você precisa de quê? Você precisa dos documentos básicos, né? O passaporte ou o título de residência, algum documento que te identifique oficialmente, precisa ter um contrato de trabalho, então você precisa ser efetivo, ou se você tiver empresa, você precisa declarar o que passa na sua empresa, porque também vai ser necessário um imposto de renda, ou seja, um imposto de renda de pessoa física ou de pessoa jurídica, tá? Aqui em Portugal, o imposto de renda se chama IRS, tá? E no Brasil é imposto de renda mesmo. Se for nos outros países, seja o documento que equivala ao imposto de renda. Fora isso, um comprovativo de rendimento dos últimos 6 meses, mais ou menos, de 3 a 6 meses, depende do banco. E pronto, basicamente isso, são documentos básicos. Eles querem basicamente saber quem é você, quanto você ganha e no que você trabalha. Então, o banco, ele preza muito pelo efetivo, porque dá uma segurança para ele que você tem uma renda já há algum tempo e essa renda vai permanecer. Então, se você tiver um contrato efetivo, se você for um funcionário público, se você já tiver numa empresa há no mínimo 2 anos, com a carteira assinada no Brasil, aqui com um contrato efetivo, você consegue um financiamento. O que vai mudar seria a porcentagem de entrada. Se você está em Portugal e trabalha em Portugal, tem o título de residência há mais de 4 anos, ou tem a nacionalidade europeia, portuguesa, e seu rendimento é aqui em Portugal, o banco ele financia até 90%. Então seria 10% de entrada. Inclusive, Bezão, deixa eu até interromper pra você Vai respirar lá. um pouquinho, pra você descansar a voz. Inclusive, agora tava uma pessoa agora assistiu um bocado, não, mas eu sou portuguesa, é 10% minha entrada. E a gente tava explicando, não, mas seu rendimento é de outro país. Porque a pessoa vem de repente na internet que pronto, eu sou português, eu consigo 10%. E não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque se você tem rendimento de outros países, o banco pode considerar 20% de entrada ou 30%, por exemplo, para você que é brasileiro, dá para comprar do Brasil.
para você que é brasileiro e vive no Brasil, recebe rendimento do Brasil, é aposentado, tem rendimento funcionário público, você consegue com a entrada de 30%. Então, o que varia, se você tem contrato efetivo, se você tem a capacidade de fazer esse investimento inicial da entrada e se você tem esses documentos básicos para o banco, o que varia é a questão de entrada, que pode ser de 10%, como o Bezão já falou, para quem é português e trabalha aqui em Portugal, tem rendimentos em Portugal, ou até 30%, né, para quem tá em outros países, no Brasil, por exemplo. No Brasil, se você é brasileiro e mora no Brasil, você, por exemplo, quer fazer um investimento, não quer morar aqui, quer só fazer um investimento, você consegue, você pode, o banco ele vai analisar sua documentação, ele vai liberar um financiamento para você, porém, você tem que ter aí disponível pelo menos 30% de entrada. Mais as taxas. Mais as taxas, tá? A taxa depende mais ou menos do valor do imóvel. Um exemplo, um valor de imóvel de 100 mil, as taxas rondam aí os 4 mil e um bocadinho. Então, assim, não é nada absurdo, essas taxas é referente à escritura, à taxa municipal de imposto. Então, são taxas básicas que em todo imóvel tem. Então, esse seu exemplo é perfeito, Bizão. Deixa eu só aproveitar para explorar mais ele. Então, para um imóvel de 100 mil euros, você teria que dar, por exemplo, para você que está no Brasil e tem rendimentos no Brasil, 30 mil euros de entrada, isso é a entrada do imóvel, você vai financiar 70 mil, e para além desses 30, você teria algo em torno de 4 mil de taxas, de impostos, de tudo, escritura, aquela coisa toda. Então, para comprar um imóvel de 100 mil com rendimentos no Brasil, para você que é brasileiro, não precisa nem vir morar em Portugal, é só para investimento, de repente a sua renda, você já consegue ter uma renda passiva ali, com rendimentos a partir dos aluguéis, você teria de ter aproximadamente 34 mil euros. Tudo que a gente está falando aqui é euros, tá? O pessoal sempre pergunta, isso é real ou é euro? Sempre é euro. Pois é. E uma coisa muito legal é que como o dólar, ele também é estável e tá aí pertinho do euro, se você mora nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue 20% de entrada. Mesmo que você seja brasileiro, se você tiver um rendimento nos Estados Unidos, você consegue 20% de entrada. No Brasil, como o real, ele é um pouco mais baixo, é só 30% mesmo. Se você tiver, por exemplo, morar no Brasil, o rendimento for no Brasil e você tiver a nacionalidade portuguesa ou a italiana, ou de qualquer membro da União Europeia, pode acontecer de você conseguir 20% de entrada. A gente já teve alguns processos que conseguiram 20% de entrada, tá? Então, assim, depende de cada caso, depende de cada situação. A taxa de juros, ela sempre depende também de cada processo, de cada banco. O que a gente faz é um processo de análise de crédito que engloba basicamente todos os bancos. Então, quando as pessoas nos procuram para fazer esse processo de crédito, a gente faz essa primeira triagem, a pessoa estando dentro das condições que normalmente os bancos aprovam, a gente manda para o gestor de crédito, ele faz o processo todo de análise de crédito e nessa análise os bancos eles vão dando as propostas. Por exemplo, pode ser que o novo banco fala assim, para essa pessoa eu financio 70%. Aí pode ser que o BPI fala, não, eu financio 80%, né? E aí o cliente ele escolhe qual é a melhor proposta para ele em taxa de juros, em condições contratuais. Ele escolhendo a melhor proposta, tem um fine, que é como se fosse uma carta de pré-crédito. Ele fica com aquele plafond disponível e aí sim a gente começa a segunda etapa. Reparem que é só aí que vai começar, já vamos aí com 8 e tal de vídeo, 8 minutos de vídeo, só aí você começa a pesquisar o imóvel daquilo. Você vai ter o valor, o banco falou, lhe empresto 150 mil com 20% de entrada e em tantos anos com tal parcela. Aí, a partir daí, a gente sabe até quanto você pode ir, procura o que você quer e, a partir daí, entra o trabalho de Suelen Imóveis buscando para você a casa dos sonhos aqui em Portugal. Com certeza. Nós começamos com um questionário para saber exatamente o que você quer, aonde você quer, o quanto você quer pagar, o quanto você pode pagar, porque muitas pessoas também têm uma limitação na questão da entrada. Então, a gente vê todo esse lado, a gente procura imóveis que se encaixem no seu perfil e encaminhamos. A partir daí, se quiser vir a Portugal para visitar, nós fazemos essa visita junto com você. Se não, a gente pode fazer videochamada também para você conhecer o imóvel. Se você não estiver aqui, se for, por exemplo, um investimento, pronto, gostei desse imóvel, Sueli, quero esse. Depois de a gente procurar imóvel, visitar imóvel e você decidir qual o melhor imóvel para você, a gente vai para o passo 3, que é o CPCV. O que é isso? É um contrato de promessa de compra e venda. Porta bater. Vai lá, então. O contrato de promessa de compra e venda, ele é basicamente uma reserva daquele apartamento.
Normalmente, nesse contrato, se é dado já 10% de entrada. Você dá os 10% de entrada, assina o contrato, que é para esperar o tempo que o banco tem de financiamento. Isso no CPCV é no caso da pessoa estar comprando financiado, tá? Se você for comprar à vista, não tem nada disso, é só realmente escolher o imóvel e pagar na escritura e tá tudo certo. Mas se você está comprando financiado, o primeiro passo é o CPCV, você dá 10% de entrada, a gente faz um CPCV. Aí depende a data, depende, tem uns que são para 30 dias a escritura, tem outros que são para 45 ou até 60 dias de escritura. Esse período, o banco, ele vai fazer a avaliação do imóvel, vai liberar direitinho o crédito, porque é ajustado o crédito no valor do imóvel, tá, que você escolheu. Então, assim, é um período realmente documental, de resolução documental, você fica só esperando chegar a escritura. E essa burocracia todinha não é você que faz, não. Quem faz isso somos é a minha nós, esposa, tá? exatamente. É exatamente para isso que ela tá aqui, tá? Essa burocracia todinha quem faz é o consultor imobiliário ou o corretor imobiliário, como chama no Brasil. Você só vê o apartamento que você gosta, dá os documentos que for solicitado e assina o contrato, a escritura. De CPCV até esperar a escritura. É um bocado de coisa, né? Chegou o dia da escritura. Consigo assinar essa escritura à distância? Consegue por procuração. Mas normalmente as pessoas vêm até cá somente para assinar a escritura do imóvel. Assinando a escritura do imóvel, a chavezinha tá na mão, o imóvel é seu, tá ali todo mês você vai pagar aquele financiamento. Muita gente compra imóvel para colocar para arrendar. Por quê? Porque é rentável. Vamos dizer que o imóvel de 100 mil há 30 anos a pessoa vai pagar em torno de 290 de parcela. Aí ela pega esse mesmo imóvel de 100 mil que comprou e põe para arrendar por 450, 500 euros. Então, ela basicamente está gerando aí 200 euros de lucro, né? 200 euros que todo mês está entrando aí. Ela mora no Brasil. Já é R$1.000 que está entrando e ela tem um imóvel. Ela tem um imóvel aqui que só valoriza, né? Porque investir em tijolo é a melhor opção que tem, porque tijolo ele não desvaloriza. Então, assim, é realmente uma boa opção que muita gente tem feito, mas que havia essa dúvida em torno do financiamento. Eu consigo? Será que eu consigo? Será que com minha renda eu consigo? O que é que eu preciso ter? Quais são as documentações? Então, realmente, a gente fez esse vídeo para tentar sanar essas dúvidas. Espero que tenha ficado bem claro a parte de documentação, a parte do processo. É um processo simples. Análise de crédito, depois busca do imóvel, depois CPCV, depois escritura. E tem uma pergunta que eu sei que talvez você esteja se fazendo agora. Quanto tempo leva tudo isso? Porque a gente já vai em 12, 13 minutos de vídeo. Quanto tempo leva esse processo inteiro, desde o começo até a escritura? Se você for elegível para um financiamento e após mandar a documentação, a gente já tem a primeira resposta com 72 horas, tá? Depois disso a gente espera mais... Úteis, 72 horas úteis. Depois disso, a gente espera mais alguns dias, no máximo uma semaninha, pra gente estar recebendo todas as propostas do banco. Tendo o fine, a gente busca o imóvel. Então, assim, se a gente achar um imóvel pra você rápido, para assinar o CPCV e escritura dura em torno de 2 meses, né? Começar o processo de crédito, visitar o imóvel, CPCV e escritura no máximo 2 meses. Calcule aí de 1 a 2 meses, que é mais ou menos o prazo que você vai precisar. Para você que de repente já quer chegar aqui com o seu imóvel comprado, calcule aí 2 meses, tá? E para quem vem com o imóvel alugado, também calcule 2 meses, porque é tudo que leva mais ou menos esse tempo aí. Isso para começar o processo do zero até o final, onde você pega as chaves, tá? Tá com o imóvel na mão. Pronto, é isso, pessoal. Exatamente. Foi esclarecedor. Foi esclarecedor? Como foi sim? Acho que sim. Se tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários se esclareceu alguma dúvida também. Deixa nos comentários e deixa qualquer coisa nos comentários, porque é muito legal a participação de você. Já vou deixar aquele coraçãozinho super maroto. Beleza? Então nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o Já like. Se inscreve se não é inscrito e vem pra cá que tem vídeo todo. 18:02 no Brasil, 22:02 aqui em Portugal. Então, esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal de